Graça e paz, irmãos, tudo bem? O nosso assunto hoje é bibliologia, matéria complementar do nosso curso de teologia com o Espírito Santo. As considerações preliminares antes de eu começar a matéria em suma, tá? Eu quero falar sobre introdução bíblica. O que é introdução bíblica? Que assunto é introdução bíblica? É o estudo introdutório e auxiliar das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é chamada de Sagradas Escrituras. Então, a introdução bíblica é o estudo introdutório, a introdução auxiliar nas Sagradas Escrituras. Antes de nós entrarmos nos assuntos mais importantes da bibliologia, nós primeiro temos que ter algumas considerações sobre a Bíblia Sagrada. Essas considerações, essa introdução vai auxiliar melhor para você compreender a matéria em si. Esse assunto é também chamado de origens bíblicas. A introdução à teologia também é chamada de origens bíblicas. Esse estudo auxilia a compreensão de muitos fatos da Bíblia, a ponto saliente e a história da Bíblia, como chegou até nós. Como que a Bíblia chegou até nós? Como será? Você já parou para pensar por que nós temos a Bíblia? Como nós temos a Bíblia? Para que ela serve? Como ela chegou até nós? Quais foram os materiais da sua escrita? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar o que é Bíblia Sagrada? Por que Bíblia Sagrada? De onde deriva o nome Bíblia? São respostas que nós vamos ter na matéria de bibliologia. A necessidade do estudo é que, sendo a Bíblia um livro divino, nos dado por canais humanos. A Bíblia Sagrada é um livro divino, mas nós podemos compreender esse estudo por canais humanos, ou seja, Deus tem a linguagem dele peculiar, mas a palavra, a Bíblia Sagrada, é a maneira que Deus se comunica com o homem, na maneira do homem, no linguajar do homem. Então já dá para aprender alguma coisa aí. A Bíblia Sagrada é a linguagem de Deus para falar com o homem. Tornando assim divino e humano, como também a palavra viva, que é Cristo. Quem é a palavra viva? Jesus Cristo, o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem é essa palavra? É Cristo. Cristo é a palavra viva, é o Verbo de Deus. Pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Então é o que eu falei. A Bíblia Sagrada é a linguagem humana, porque nós não entendemos a linguagem de Deus. Deus tem sua própria maneira de falar, sua própria maneira de se expressar. Só que quando ele deixou a Bíblia para falar com os homens, para se comunicar com a sua criatura. Por essa razão, a Bíblia faz alusão a tudo que é terreno e humano. Tudo que é terreno humano. A Bíblia vai falar aqui sobre produtos, plantas, estradas, solos, minérios, comércio, dinheiro, línguas. Toda a linguagem humana está na Bíblia. Tudo que é nossos costumes está na Bíblia. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia da linguagem nossa, bem como de nosso modo de pensar. Se Deus usasse a sua linguagem, o entenderia. Ele, para revelar-se ao homem, adaptou a Bíblia ao modo humano de perceber as coisas. Então, se Deus fosse falar na linguagem dele, nós não iríamos entender, porque Deus é infinito. Por isso ele deixou a Bíblia Sagrada. Por isso ele inspirou homens, autores, para escrever a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro divinamente inspirado pelo Espírito Santo. É a linguagem de Deus. É Deus falando com o homem na linguagem do homem. Qual é a razão e necessidade das Escrituras? Por que eu preciso das Escrituras? Por que a humanidade precisa das Escrituras? Qual é a necessidade disso? Deus tem se revelado através dos tempos por meio das suas obras, isto é, a criação. Deus tem se revelado através da criação. Deus tem se revelado também através de revelação especial, como a Bíblia Sagrada. A palavra, a Bíblia, é a revelação especial de Deus ao homem.
É Deus se revelando ao homem o que Ele quer de nós, o que Ele deseja de nós e qual é a vontade dEle para com os homens. O que o homem tem que fazer para agradá-lo. Isso é Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela nos traz a necessidade de conhecer a Deus. Quando o homem tem essa necessidade natural de querer conhecer a Deus. E quando ele tem contato com a Bíblia Sagrada, então ele passa a conhecer Deus. Ele sabe a vontade de Deus, porque Deus se revelou através da criação, né? Quando você olha os pássaros, os ninhos, você olha a natureza, você consegue ver a revelação de Deus ali, você consegue se alegrar. Quem nunca chegou diante de uma praia ou de uma imagem de um rio lindo, uma cachoeira e disse, nossa, como Deus é perfeito, porque ali nós reconhecemos a revelação de Deus. Deus se revela à humanidade através da sua criação. Qual é a necessidade de se estudar a Bíblia? Porque uma coisa é você ler a Bíblia. Deus não quer que você apenas leia a Bíblia. Ler é bom você ler a Bíblia. Mas o melhor é você estudar a Bíblia. Quando você estuda algo, você tem um foco. É como se você fosse cavar, explorar uma pedra que está cheia de ouro, de pérolas, de diamantes, mas você vai explorar. Eu vou explorar essa pedra. Eu tenho uma pedra na mão. Eu tenho duas saídas. Eu vou pegar essa pedra, vou deixar ela de enfeite num lugar, porque ela é uma pedra bonita. Mas quando eu descubro que dentro daquela pedra estão os maiores tesouros ali, então eu vou explorar aquela pedra, eu vou bater nela com um martelinho, vou extrair dela o melhor diamante, o melhor ouro e as riquezas que aquela pedra tem. É assim a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas têm a Bíblia Sagrada apenas como um livro bonito. Eu acho bonito. Esse dia uma pessoa que trabalha num lugar falou assim, eu quero uma Bíblia, vou colocar uma Bíblia aqui de enfeite aqui. Então, muitos têm a Bíblia com essa figura. Ela serve como um bom enfeite. Para muitos, a Bíblia ela é como se fosse algo para afastar a maldição, como um pé de cavalo, um pé de coelho. Quantas pessoas você chega no estabelecimento, numa casa, tem uma frase lá da Bíblia, escrito, Senhor meu pastor, nada me faltará. Outras colocam na sua cabeceira o Salmo 91 aberto. E para muitas pessoas a Bíblia ela é como um patual, alguma coisa que vai trazer sorte para ela, vai afastar as mandingas, vai afastar as maldições. Mas para nós que cremos no poder de Deus, que temos um Deus vivo, a Bíblia Sagrada é uma pedra cheia de pérolas, cheia de ouro, cheia de riqueza, cheia de diamante. Vamos explorar essa pedra, glória a Deus. E quando você faz isso, quando você começa a estudar a Bíblia, quando você passa de leitor para um estudante da Bíblia, quando você entende, eu estou diante de uma riqueza fenomenal, e eu quero essa riqueza, eu desejo essa riqueza, eu quero crescer no conhecimento de Deus. Por isso que o nome do nosso curso é Teologia com o Espírito Santo, porque é impossível você fazer teologia e não crescer no conhecimento de Deus. Então, na bibliologia, você vai aprender isso, que a Bíblia é um livro para você estudar. Deus falou para Josué assim, olha Josué, medita nas minhas palavras de dia e noite para você prosperar. Então ela também é uma fonte de prosperidade. Quando você entra dentro desse livro, quando você mergulha no estudo desse livro, você descobre quem é Deus, você descobre quem é o Espírito Santo, você descobre qual é a função dos anjos, você descobre qual é a função da igreja, o que é a igreja. Tudo isso são riquezas maravilhosas para você crescer. Amém? Então, a necessidade do estudo das escrituras é muito importante você estudar. Está aqui. Isto está implícito em 1 Pedro 3,15. Você pode ler aí na sua Bíblia, tá bom? Vai marcando aí. 2 Timóteo 2,15, Isaías 34,16, Salmo 119, versículo 130. O que nos conduz a 2 pontos da sua importância, porque devemos estudar a Bíblia. E como devemos estudar a Bíblia? Estudar é mais do que ler, é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático e constante, é criar uma rotina de querer conhecer Deus na sua profundidade. É claro que Deus é insondável, o homem nunca jamais vai descobrir quem é Deus na sua totalidade.
mas através das Escrituras você pode entender qual é a sua vontade, como está escrito em Romanos, capítulo 12, que está escrito lá, é boa, perfeita a vontade de Deus, né? Você vai conhecer nas Escrituras as características de Deus, o que Ele pensa do homem, o que Ele quer do homem, o que Ele exige do homem para ser feliz. A Bíblia é o livro mais perfeito que existe. A Bíblia diz então que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, Romanos 12. E quando você estuda a Bíblia, você descobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que devemos estudar a Bíblia? Ela é o único manual na vida cristã, no trabalho do Senhor. Porque ela é o nosso manual, é o manual que nos guia, é o manual que nos leva a alguma coisa, é o manual que faz você ser melhor a cada dia, é o manual que vai regrar sua família, é o manual que vai regrar você na empresa, é o manual que traz a regra para quem é empresário, é o manual que ensina como você tem que se portar diante de uma sociedade corrupta, é o manual que vai fazer você ser um cristão melhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. 1 Pedro 2, versículo 9, Efésios 2, versículo 10. Sendo a Bíblia o livro texto do cristão, é imperioso que este maneje a bem para eficiente desempenho da sua missão. Você já pensou um soldado que tem uma arma, ele vai para a guerra, mas não sabe usar essa arma? Não tem o domínio dessa arma? Não sabe dominar essa arma? Então essa guerra vai ser uma guerra vencida. Ele vai ser vencido pelo inimigo, porque ele tem a arma, mas ele não sabe usar essa arma. Aí, segundo Timóteo 2,15 está escrito que nós temos que ter obreiros que manejem bem a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Posso aplicar isso numa linguagem militar, né? Onde você vai para a guerra, tem uma metralhadora, mas chegando na guerra você não sabe usar essa arma, você não tem o conhecimento dessa arma, então você vai morrer nessa guerra. E tem muitos cristãos morrendo na guerra, porque no momento da emoção ele está na igreja com a mão levantada, glorificando a Deus. Na emoção, a emoção ela neutraliza sua maneira de pensar que um dia você vai passar por dificuldade. E são nos momentos de guerra que você vai ver que a Bíblia é sagrada, não é apenas um livro para você ler. E quando você estuda esse livro, você entende que ele é o único manual que vai ensinar você a vencer na guerra. Vai trazer para você esclarecimento das armas que você tem na sua mão. Um bom profissional sabe empregar bem as ferramentas de seus ofícios. Essa eficiência não é automática, ela vem pelo estudo e prática. Então, se o soldado não estudar sobre como acionar aquela arma, ou um pedreiro que também vai fazer um muro, uma casa, não sabe fazer as medidas corretas, não sabe usar as armas que ele tem, ele não vai ter um serviço eficiente. Se você quer ter um ministério eficiente, ter um pastoreio eficiente, se você quer ter uma vida eficiente, não basta você ler. O que mais nós temos na internet são estudos teológicos, onde as pessoas compram esses estudos, mas não estudam. Elas querem ter um diploma. Não queira só o diploma. Queira usar as armas com eficiência para você ter um ministério excelente. Assim deve ser o crente com relação ao seu manual. A Bíblia é o manual. Entre as promessas de Deus declara ali que sua palavra não voltará vazia. Portanto, quando alguém toma tempo e estuda com propósito a palavra de Deus, ela estará contribuindo para o engrandecimento do reino de Deus. Ou seja, o reino vai crescer através de você. O reino vai sobrepujar nesse mundo através de você, em você saber usar as armas de guerra que você tem na mão. E a Bíblia Sagrada, ela ensina muito bem você se portar como um bom soldado de Cristo Jesus. Combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé, disse o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, como? Com as armas da fé que ele tinha. Tá? E as armas hoje, as armas da nossa guerra não são carnais. Quando você estuda a Bíblia, você se torna um crente fortalecido para as batalhas. Segundo, por que devemos estudar a Bíblia? Qual a necessidade de estudar a Bíblia? Porque ela alimenta a nossa alma.
Meu Deus do céu, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não há dúvida que o estudo da palavra traz nutrição e crescimento espiritual. Ela é tão indispensável à alma como o pão é indispensável ao corpo. Ou seja, nós precisamos, nós somos um ser espiritual. O homem é um ser espiritual que precisa alimentar o seu espírito. No momento de luta ele vai precisar estar fortalecido. E é através da palavra, do estudo da palavra, que você se fortifica. É através do estudo da palavra que você se torna um crente fortalecido. Não vai ser qualquer vento. Aliás, não vai ser o vento. O vento virá, pode até abalar as folhas da sua... Você é uma árvore. O vento forte vai tirar todas as folhas da sua árvore. Isso representa a sua alegria. Talvez o vento vai vir e vai tirar todas as suas alegrias. Mas não vai te derrubar, vai ser só um momento. Porque essa árvore está firme, ela tem uma raiz. O vento não vai levar o que tem raiz. O vento só leva o que não tem raiz. Aquilo que não tem alicerce. E a palavra é o alicerce. A Bíblia Sagrada, ela é o alimento da sua alma. Estuda a Bíblia. Não queira mais ler a Bíblia apenas como um livro interessante, curioso. Não. A Bíblia é o livro que vai trazer fortalecimento para dentro de você, para você ser um crente melhor, para você ser uma pessoa melhor. Terceiro, por que devemos estudar a Bíblia? Porque ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. Efésios 6,17. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito terá um instrumento com que operar. É preciso, pois, sempre meditar na palavra. Em Josué 1,8, como diz, medita nas minhas palavras de dia e noite. É preciso deixar que a palavra domine todas as esferas das nossas vidas, domine os nossos pensamentos, o nosso coração, e ela vai moldar o teu viver diário. Você começa a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, você vai perceber que você vai ter uma vida diferente, o seu pensamento é diferente, o seu linguajar vai mudar, a sua maneira de pensar vai mudar, a sua maneira de agir vai mudar, porque é a palavra, o Espírito Santo usando a palavra, a Bíblia, para moldar a sua vida. Então a Bíblia é uma semente. Quando você lê as Sagradas Escrituras, quando você estuda as Sagradas Escrituras, você está lançando sementes boas para dentro do teu coração, que na hora não vai crescer, na hora parece que não vai ter fruto. É a maior maneira do homem se libertar. A maneira da libertação, podemos libertar as pessoas através da oração, da imposição das mãos, mas a melhor maneira e mais confiável de se libertar é trazendo os frutos, trazendo sementes para dentro de você. O Espírito Santo vai encontrar essas sementes que vai ser transformado em frutos do Espírito dentro de você. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. Lança sementes dentro de você. Vai lançando. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você está lançando sementes boas dentro de você. Agora o Espírito Santo vai usar essas sementes para moldar tua vida, para moldar teu caráter, para trazer um novo viver diário. Glória a Deus. Você vai perceber que você vai ser um crente melhor. A sua visão concernente ao mundo vai mudar. A sua visão concernente às coisas espirituais vão mudar. Você não vai ser um crente levado pelo vento de doutrina. Você não vai ser um cristão levado por ventos de pensamentos que estão aí pelo mundo. Mas você vai perceber que os seus desejos e as suas inclinações estarão sendo para Deus. Porque o Espírito Santo vai usar essa palavra como instrumento para o seu crescimento espiritual. Glória a Deus. O desinteresse pela palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão totalmente desinteressadas pela palavra de Deus. Elas ficam só no emocionalismo. Glória a Deus, aleluia, um louvor bonito. E a palavra está lá desprezada. Ela não ouve a palavra no culto. Ela escuta a palavra, mas não guarda. Ela escuta a Bíblia Sagrada. Ela lê a Bíblia, mas ela não está interessada em mudança de vida. Aí eu pergunto para você. Você está interessado em mudar de vida? Você está interessado em ter uma vida cristã frutífera? Você está interessado em ter conhecimento do Deus que você serve? Então, a partir de hoje, você tem que começar a se interessar pelo estudo profundo da palavra de Deus, por ler a palavra de Deus, e se interessar em estudar a palavra de Deus, para que você venha ser um cristão na visão de Deus,
visão, um cristão que vai crescer, que vai desenvolver, que vai expandir no reino. Deus conta com você. Leia o texto outra vez, pelo menos 3 fatos estão implícitos aqui. Primeiro, é que na oração precisamos apoiar a nossa fé nas promessas de Deus. Até a nossa oração, quando você vai orar, use textos bíblicos. Que nós vamos ver na Bíblia vários homens de Deus orando e citando as promessas que Deus fez aos seus antepassados. Você vai ver isso em Josué, você vai ver isso em Neemias, em próprio Moisés. Você vai ver a oração desses homens. Não eram orações vazias, baseadas apenas nos seus interesses pessoais, mas não, eles se lembravam quando eles queriam a bênção de Deus, queriam chamar a atenção de Deus para ser abençoado, então eles falavam, olha, lembra das promessas que o Senhor fez aos nossos pais no deserto, lembra das promessas que o Senhor fez a Jacó, a Abraão, Então, até quando nós vamos orar, nós devemos lembrar das Escrituras. E como você vai lembrar daquilo que você não lê? Como você vai lembrar daquilo que você não conhece? Você sabia que a Bíblia Sagrada contém mais de 8.000 promessas para o cristão, para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo? E como que você vai lembrar dessas promessas se você não as conhece? Como que eu vou pedir algo para Deus na oração, citando a Bíblia, só se eu ler a Bíblia? Isso não é lembrar, é rezar. Vou ler o que está escrito, fazer uma reza aqui do que eu já recebi a oração pronta. Não, você vai ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, você vai tomar posse do que está escrito, vai entender que ali é um livro real, um livro dinâmico. E quando você for orar, você vai fazer uso dessas promessas. Senhor, na tua palavra está escrito, eu li na tua palavra essa possibilidade dessas bênçãos. Eu li na tua palavra que eu posso ser um vencedor. Eu li, o Senhor prometeu a tal pessoa, o Senhor prometeu a tal pessoa. Então você vai se lembrar, a sua oração, ela vai ser uma oração baseada na palavra de Deus, ou seja, a resposta, com certeza, ela virá. E essas promessas estão na Bíblia. Por sua vez, a palavra de Deus produz fé em nós. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação. Então, se você não tem a palavra, se você não tem Bíblia dentro de você, você não vai ter fé. Fé, no grego, é pistes. Pistes é ter convicções intactas, manter suas convicções intactas. Isso é fé na Bíblia. Então, quando fala fé na Bíblia, não está falando de fé para você ter casa própria, ter carrão, não. É fé para você manter a tua vida com Deus. É ter suas convicções, e é óbvio. E quando você mantém suas convicções intactas, isso vai redundar o quê? Em bênçãos temporais, em curas, em milagres, bênçãos financeiras. Isso vai ser natural na tua vida. Por quê? Porque você está alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Por isso que é necessário você ter interesse pela palavra. Você viu por quê? Porque primeiro, você tem que lembrar da palavra quando você vai orar. Segundo, porque a fé que você precisa para ser salvo, ela está na palavra. Ela vem pelo ouvir, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. E terceiro, devemos fazer nossas orações conforme a vontade de Deus. Um dos meios de saber a vontade de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tudo que pedis em meu nome, crendo, vós recebereis. Mas não vamos receber tudo que nós queremos. Tem que ser conforme a vontade de Deus. Se você pede algo para Deus e não é a vontade dele, mostra que você não lê a Bíblia. Porque você não vai pedir algo para Deus que a Bíblia proíbe. Tá entendendo? E tem muita gente orando com oração maligna. Desculpa falar, orações que baseadas infatuadas pelas suas próprias emoções e vontades. Porque ela não lê a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você sabe qual é a vontade de Deus. Então você não vai orar pedindo algo que contraria a vontade de Deus. Por que devemos estudar a Bíblia? Porque a Bíblia, ela enriquece espiritualmente a nossa vida. Ela faz você ser um crente rico em saúde, não raquítico. Você já viu o crente fraco? O cristão fraco é aquele cristão que na hora do louvor na igreja ele chora, ele levanta a mão, mas quando vem a primeira prova, a primeira luta, ele está longe da igreja, ele sai, ele não consegue ter as suas convicções intactas na hora da luta, não consegue ter fé,
não consegue ficar firme diante da presença de Deus. Porque só através da Bíblia Sagrada, da leitura e do estudo das Escrituras, que nós conseguimos enriquecer a nossa vida espiritual. O que é enriquecer a vida espiritual? Primeiro, é você ter uma vida fortalecida. Segundo, é você ser um crente rico. O que é um cristão rico? É um cristão que tem os dons do Espírito Santo, é um cristão que tem a graça do Espírito Santo, é um cristão que só dele abrir a boca, ele já atrai as pessoas a Cristo, é um cristão enriquecido, ele tem graça, ele tem poder de Deus na vida dele, onde ele vai, ele leva, ele irradia esse poder de Deus para as pessoas que precisam de Deus. Essas riquezas vêm pela revelação do Espírito, primeiramente, é o Espírito Santo que vai revelar através da palavra. O leitor que procura entender a Bíblia somente através do intelecto, muito cedo desistirá da empresa. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Aqui está dizendo o quê? Você não deve ler a Bíblia apenas para você se tornar um intelectual. Eu conheço a Bíblia toda. Tem muita gente que conhece toda a Bíblia, que fez 3, 4 cursos de teologia. Tem cristãos que ele acha que ele é esperto, ele é inteligente. Realmente ele é inteligente, mas você não vê graça nele. Você não vê poder de Deus nele. Você não vê riqueza espiritual nele. É um crente frio, vazio, um crente que está dentro da igreja, mas ele não frutifica, não dá frutos. Por quê? Porque ele entende a Bíblia só para administrar a sua intelectualidade. Ele tem a Bíblia para ter conhecimento apenas. Não, eu estou inspirando você, eu quero incentivar você a ser um estudante de teologia com o Espírito Santo. E é por isso que eu coloquei o nome do meu curso de teologia, Teologia com o Espírito Santo, porque é teologia com a graça, é teologia com o poder de Deus, é teologia com a presença do Espírito Santo. Então a pessoa que ela lê a Bíblia, estuda a Bíblia apenas com o intelectual, ela não expande seu ministério. Ela tem um ministério raquítico. Porque você vê que as pessoas têm aquele conhecimento, mas ela quer ter o conhecimento para debater, ela quer ter o conhecimento para mostrar que ela é melhor. E essa não é a intenção. A intenção de você estudar a Bíblia, ter conhecimento da Bíblia, é para você desenvolver, é para você crescer na vida espiritual, é para você se tornar um crente melhor. Glória a Deus, aleluia. A falta de correta e pronta orientação espiritual dentro da palavra de Deus, especialmente quando há novos convertidos, tem resultado em inúmeras vidas desequilibradas, porque as pessoas vão para a igreja pela emoção, nós conseguimos atrair essas pessoas para a igreja, mas não conseguimos fazer com que elas se interessem pelo estudo da palavra de Deus. Então eu finalizo aqui deixando esses versículos para você. Essa meditação, essa reflexão na introdução do estudo da Bíblia Sagrada, a bibliologia. Eu espero que você tenha compreendido como devemos estudar a Bíblia, por que devemos estudar a Bíblia, por que devemos nos interessar pelo estudo da Bíblia. Que isso chame sua atenção e isso faça de você um cristão melhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.